Olá, eu sou a Teresa e hoje vou-vos falar sobre doenças das gengivas, que é uma questão que afeta muitos dos nossos pacientes. A gengivite é a primeira fase da doença periodontal. Normalmente a gengivite ocorre quando não existe uma boa higiene. É muito importante que os pacientes façam uma boa escovagem, porque senão a acumulação de placa bacteriana faz com que estas bactérias que já naturalmente existem na nossa flora se multipliquem e causem essa inflamação. Os 4 sintomas mais frequentes da gengivite são o sangramento das gengivas, o inchaço, a presença de tártaro que é visível a olho nu e o mau hálito. É muito importante que qualquer um destes sintomas seja reconhecido pelo paciente atempadamente, de forma a que este possa procurar tratamento, de maneira a impedir que haja evolução para uma periodontite. A periodontite é a fase mais avançada da gengivite não tratada e estima-se que cerca de 10% da população mundial sofra desta doença. Apesar de ser uma doença irreversível, se ela for tratada atempadamente, podemos travar a progressão da doença e evitar com que haja perca de peças dentárias. Quais são os sintomas mais frequentes da periodontite, ou pelo menos aqueles que os pacientes identificam facilmente? O sangramento, tal como na gengivite, o aparecimento de bolsas periodontais, que são o espaço que existe entre a gengiva e os dentes. Os pacientes muitas vezes também queixam-se de alongamento ou da exposição das raízes dos dentes, parece que os dentes ficam mais compridos. A mobilidade dentária, queixam-se muitas vezes que os dentes parece que começam a abanar e deixam de estar tão seguros na gengiva. E o mau hálito. Como é que a periodontite pode ser tratada? Como eu já referi anteriormente, é uma doença irreversível. Muitas vezes os pacientes, quando chegam ao consultório, já têm uma perda óssea muito grande e a única coisa que nós podemos fazer é travar a doença. Por isso é muito importante que, a partir do momento em que sejam acompanhados, que também tenham consciência que precisam de melhorar muito os seus hábitos de higiene, porque é a única maneira de travar a periodontite. Não conseguimos fazer com que o paciente recupere o osso que já perdeu até à data da consulta, mas podemos evitar com que perca dentes ou que a periodontite continue a sua progressão. Portanto, é muito importante que o paciente tenha alguns hábitos tais como escovar os dentes pelo menos 2 a 3 vezes ao dia durante 2 minutos, com a escova mais indicada, usar escovilhões interdentários ou fita dentária. Isso aí depois é determinado consoante os espaços que o paciente apresenta, e marcar consultas com alguma frequência de maneira a que possa ser controlada o aparecimento de tártaro e placa bacteriana. Também é muito importante reduzir na alimentação todos aqueles alimentos açucarados, pois estes alimentos têm tendência a ajudar a formação de placa bacteriana. Então não se esqueçam que é muito importante fazerem uma boa higiene diária, usarem os escovilhões, usarem uma escova suave, não fazerem muita força na escovagem dos dentes e se forem doentes com doença periodontal é muito importante que façam as vossas consultas de 3 em 3 meses, caso contrário, pelo menos de 6 em 6 meses devem visitar o vosso dentista.